Boa noite, bem-vindo todos aí, mais uma live da Soul Cannabis. Vamos chegando, hoje vamos falar sobre autocultivo, só que os aspectos legais, com a presença de Karel Guerra, advogado, especialista em direito canábico, presidente da Associação Florar. Já já ele está chegando aí para prover todo o conhecimento acerca do cultivo associativista, habeas corpus para cultivo e muito mais. Karel tá chegando. Deixa eu ver aqui como é que tá a chegada dele. Vamos chegando, pessoal, seja bem-vindo, Leonardo, Milson, Tio Fresh, todos muito bem-vindos. A live hoje vai falar sobre autocultivo para fins medicinais, um assunto interessantíssimo. Vamos trazer aqui esclarecimentos acerca de todos os aspectos legais que envolvem a causa, desde o cultivo associativista, a conquista do habeas corpus para cultivo, já deu uma acionada no Karel aí, salve, salve, Tio Fresh, Caio. Hoje nós vamos receber alguns esclarecimentos. Vamos falar o que é ser paciente de cannabis medicinal no Brasil, formas de acesso ao tratamento, aspectos legais sobre o cultivo de cannabis. É possível cultivar cannabis para fins medicinais no Brasil? Habeas corpus como forma de garantia de direitos dos pacientes e seus familiares. Vamos saber o que é uma associação de pacientes de cannabis medicinal, como trabalhar de forma associativa na defesa dos direitos dos pacientes associados, tendência legislativa no Brasil, o papel das associações nessas conquistas. Vão chegando, vão se ambientando. Olá, Yara, Sayane, todos muito bem-vindos. Vamos lá, o pessoal tá chegando, um tempinho pro pessoal chegar aí, se ambientar. Sim, Yara, a live vai ficar salva assim no nosso IGVT, para você poder acessar quando você quiser e tirar suas dúvidas. Mas nós gostaríamos da sua presença aqui no movimento ao vivo, hein? Aguardando o Karel chegar aí. Obrigado, Lorena, pela presença. Boa noite. Peço um pouquinho de pau. O Karel chegando na área aí. Convite aceito. Vendo a batatinha aqui pra poder matar essa larica. Tá me escutando, Thiago? Karel. Alô? Vem aí. Grande Karel Guerra na área, chegando pra nós. O famoso cara de pau. São Caetano. Thiago, já tô chegando. Estou aqui me arrumando aqui um pouquinho. Tô tentando manter aqui a pontualidade. O pessoal tá entrando também. Vou aproveitar para dar uma divulgada também nesse link. O pessoal tá entrando e tá saindo.
Chega pra cá. Vamos chegando, minha gente. A gente ainda vai começar. Vamos começar agora. Tem mais. Tô tentando mandar aqui pra uma galera. Tô tentando ver como é que conecta o link também. Tiago, quer ir falando um pouquinho do curso, Tiago? Qual é a proposta do curso? Falando aí pro pessoal. Já falei aqui algumas coisas, estava aguardando sua chegada. Então, o curso de cultivo que a Sou Cannabis está promovendo agora, dia 26, 27 e 28 de novembro. Um curso profundo, com o especialista em cultivo Nico Malazarte, representante da Canativa, diretor de produção da Sou Cannabis. O Nico vai trazer os detalhes de um cultivo para fins medicinais e, juntamente com o Karel, vai trazer todos os aspectos legais relativos ao processo de cultivo, seja o autocultivo através de habeas corpus, seja através do cultivo associativista, né? Vamos trazer um pouco da importância do que é ser um paciente de cannabis medicinal no Brasil, como é trabalhar de forma associativa na defesa dos direitos dos pacientes. Vamos trazer as tendências legislativas no Brasil e o papel das associações nessas conquistas. O curso vai ser bem legal, bem didático, né? Vamos aprender da semente ao remédio, né? Como escolher a semente, né? Como ter flores bem resinadas, como fazer uma extração que nos traga o remédio com a qualidade e que esse remédio nos traga o tratamento seja de forma desejável, da forma que esperamos, né? O curso acontecerá no dia 26, no dia 27, no dia 28 de novembro, é uma sexta, sábado e domingo. A sexta às 19 horas, sábado e domingo às 11 horas da manhã, 2 horinhas e meia de aula cada dia, muito conteúdo, com dois caras aí especialíssimos, né? Nico Malazarte, nosso querido Pedro Nicoletti, especialista em cultivo, em extração, e o nosso Karel Guerra, que é nosso convidado hoje, que vai trazer tudo isso que a gente já falou aqui, né? Todas as questões dos aspectos legais. E aí, Karel, quer se apresentar, meu velho? Bom, pessoal, aqui o público é um público que está passando. Eu peço desculpa porque eu ainda estou me instalando aqui no escritório, um pouquinho atrasado. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Karel Guerra, sou advogado, paciente, ativista de cannabis medicinal desde 2017. Fui advogado da primeira associação com CNPJ registrado no estado do Ceará, que é a Abracan, uma associação linha de frente, que tem feito aí uma política de desobediência civil desde 2017, enfrentando aí os desafios de se regularizar e de ter uma atividade regulamentada. Nós estamos com um processo de habeas corpus em trâmite na Justiça Estadual do Ceará, para conseguirmos aí autorização provisória para podermos cultivar e atender os pacientes da associação, né? Uma medida excepcional que nós estamos tomando, enquanto a associação consegue ganhar mais pouco, maior respaldo jurídico, para que nós depois possamos entrar com a obrigação de fazer perante a Anvisa, né? Para poder ter a AEP e a Associação Especial de AEP, em outra autorização que agora me fugiu a sigla, que são essas autorizações que normalmente era para as empresas poderem obter junto da Anvisa, né? Então, assim, nós vamos falar no curso sobre, primeiramente, Então, começando o que é ser paciente de cannabis medicinal. Oi? Exatamente. Essa é a minha primeira pergunta, né? O que é ser paciente de cannabis medicinal do Brasil e formas de acesso aos tratamentos? Pronto, então, sobre o que é ser paciente de cannabis medicinal no Brasil, né? Nós vamos trilhar, no primeiro dia do curso, o que eu chamo os primeiros passos do caminho do paciente, que é esse caminho que a pessoa pode trilhar para ser um paciente
da forma correta, com a devida prescrição médica, com o devido acompanhamento médico, para que ele possa, a partir dessa receita, começar a ter acesso a um dos tratamentos disponíveis no mercado, né? Porque o que as pessoas têm que entender é que tratamento com cannabis medicinal não é ilegal no Brasil, né? Nunca foi. Foi durante muito tempo mal regulamentado. E agora, o que nós estamos observando é uma regulamentação que eu chamo de insuficiente. Ainda o tema é mal regulamentado, pois nós já podemos comprar alguns produtos de CBD isolado nas farmácias. Tem inclusive um produto com mais de 0,3% de THC, que é o Mevatil, mas com um valor super elevado e que acaba desestimulando as pessoas a conseguirem comprar esse medicamento na farmácia. A pessoa já pode importar, com autorização da Anvisa, um produto que tem uma fabricação feita lá fora, sob um determinado modo de produção industrializado, por exemplo, mas que mesmo assim ainda é feito com a planta da cannabis, seja full spectrum ou broad spectrum. Então, são essas formas de acesso que a pessoa tem que entender que o primeiro passo é ter uma receita médica para um profissional devidamente habilitado, né? Hoje em dia nós vemos muito essa discussão, mas o dentista pode prescrever e o veterinário, né? No meu entendimento, atualmente, esses profissionais não estão 100% respaldados, né? Principalmente o dentista, porque existe uma lei do ato médico que prevê como um ato restrito do médico a prescrição e indicação de tratamentos. Então, não inclui dentista na lei do ato médico, né? Tanto é que agora a gente está vendo uma mobilização das organizações de dentistas para poderem fazer um RDC ou algum outro marco legal para que eles possam prescrever também a cannabis para os tratamentos de redução de dores devido aos tratamentos dentais, etc., né? E... nós já falamos de duas formas de acesso. Essa primeira, que é comprar na farmácia com a receita médica indicando o produto devido. A segunda, da importação. A terceira, que é através de associações, né, que é você adquirir os remédios à base de cannabis produzidos pelas associações, onde nós temos associações com autorização, como a Abrace, Santa Cannabis. Agora, recentemente, a AME de Pernambuco conseguiu também autorização judicial, né? Então, nós estamos vendo que algumas associações têm conseguido essa autorização e têm conseguido funcionar ou para um número irrestrito de associados, como a Abrace, ou para um número restrito e indicado na sentença, como foi agora com a AME, que são 100 famílias, né? Então, essa tendência... É a Cotigo também, né, Carol? Que teve um habeas corpus coletivo aí para 20 pessoas, né, se eu não me engano. Isso, que é de São Paulo. Exato. Então, além disso, que nós temos? Nós temos algumas associações que também estão exercendo sua atividade com o CNPJ, mas sem ainda conseguir uma devida autorização judicial, né? Tem diversas associações, o caso mais famoso é a PEP, que inclusive teve uma batida policial enquanto está esperando a devida a sentença do processo, e etc., né? E fora a PEP, temos talvez dezenas ou centenas de associações que estão sem esse devido respaldo judicial para poder funcionar com garantia, com as devidas garantias, né? Então, a gente vê aí que não é, já consegui mostrar para vocês que não é proibido ter acesso aos tratamentos aqui no Brasil. Você pode, farmácia pode importar, pode comprar nas associações, né? E eu acho que isso vai muito a partir da escolha da pessoa. Eu sou partidário da autonomia da vontade, sabe? Então, eu acho que as pessoas que têm autonomia, têm conhecimento, têm plena capacidade de escolher qual tratamento vai fazer para ter uma melhor qualidade de vida, para ter uma vida mais digna, né? Com saúde. E por isso que a gente entra, então, nessa quarta forma de acesso, que é o cultivo residencial, né? Uma vez visto os altos custos, mesmo importando, ou mesmo na associação, por exemplo, a Abrace, salvo engano, o ticket médio dela é R$150, né? O ticket mínimo de um produto, e o mais alto é 650. Então,
dependendo da demanda do paciente, se for uma demanda alta de canabinoide, pode chegar a R$ 650 o frasco da Abrace, né? Importando, pode sair ainda mais caro esse óleo importado com a formulação garantida por um laboratório estrangeiro, né? Então a gente vai falar primeiramente no primeiro dia sobre isso, que é ser paciente. Vou falar melhor sobre as formas de acesso, vou mostrar as RDCs da Anvisa para a gente entender a evolução histórica, né, para entender o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é esse momento que eu gosto de comparar um pouco com a Califórnia nos anos 90, onde a gente viu a maconha medicinal ganhar as manchetes para poder garantir que os cidadãos tenham uma vida digna. Então, eu vejo que no Brasil, em 2020, estamos que nem a Califórnia em 1994, lutando para ter os direitos, nossos direitos de ter um tratamento devido e adequado com os derivados de cannabis ou de maconha. E por que, Fala, que é importante? E por que é importante ser um paciente juridicamente respaldado? Bom, um paciente, quando a pessoa ele é paciente, né? Quando ele vai adquirir um produto à base de cannabis, ele pelo menos não vai estar incorrendo em 2 crimes. Porque, entenda, o crime de tráfico de droga, ele é um crime que na lei de tráfico são uma série de verbos, né? E essa série de verbos, a depender da interpretação da autoridade coatora, pode encaixar uma conduta de um paciente adquirindo óleo de um produtor artesanal, por exemplo, como tráfico de drogas. Então, pelo menos, se a pessoa que está adquirindo ela já tem o seu quadro clínico prévio, ela já tem ali uma receita médica, ela tem uma indicação para cannabis, e ela está indo atrás de adquirir esse produto por uma forma não autorizada, pelo menos ela vai estar respaldada com sua receita médica, com seu histórico, dizer, não, calma lá, eu sou paciente, entendeu? E a gente vale a pena lembrar também que ser usuário de maconha no Brasil também não é proibido. Então, o problema de ser usuário é que você fica muito nas mãos da autoridade coatora, que é a polícia, o delegado, enfim, que estão ali lhe apreendendo com uma certa quantidade de maconha e, a depender da interpretação, vai ser usuário ou vai ser tráfico. Quando a pessoa é paciente de cannabis, eu vejo que ela está em outro patamar, ela não é um simples usuário. Ela está usando do seu direito constitucional, da garantia de direito ao acesso à saúde, que é um dever do Estado, para poder, desta forma, ter acesso a um tratamento com essa planta. Então, eu vejo que a pessoa sendo pega com óleo, de uma forma que não seja um óleo desses ainda autorizados, eu vejo que ela pelo menos tem uma justificativa de defesa mais razoável, que é paciente. E se ela tiver uma receita médica, que o médico indique até mesmo o uso fumado da cannabis, e que entenda, o médico não pode prescrever a cannabis in natura, porque a cannabis in natura não está regulamentada no Brasil. O médico, ele é restrito a prescrever produtos que têm autorização aqui no Brasil, vendidos na farmácia, ou produtos importados via autorização na Anvisa. Ou seja, o médico não pode prescrever, como eu já vi muito na minha prática jurídica, óleo full espectro de cannabis 6%, óleo full espectro de cannabis 10% rico em THC. Esse produto não existe na Anvisa. Né? Que médico, inclusive, poderia estar incorrendo numa prática administrativa. Então, mas considerando que o médico pode, mas considerando que o médico pode definir o que é a melhor forma de tratamento para o paciente, isso também não daria o respaldo a ele a indicar o melhor óleo, porque existe essa discussão, o isolado, o full espectro, e já temos claro que o full espectro é o óleo que pode trazer um efeito mais completo, né, num tratamento à base de cannabis. O médico não pode usar essa prerrogativa? Meu cara, como eu estava dizendo, ele não pode prescrever. Mas o que ele pode fazer é indicar o uso, entende? Ele poderia estar indicando o uso, mas desde que esse uso esteja respaldado, pelo menos em algum tipo de exame científico, algum tipo de estudo, né? Essa indicação não pode ser simplesmente porque o médico viu e indicou, sem estar fundamentado, sem estar respaldado, sem ter pelo menos um relatório, né? Porque, entenda, as RDCs mais recentes da Anvisa dizem que os remédios à base de maconha têm que ser
prescritos como último caso, né? Tipo, depois de já testado todas as outras linhas convencionais de tratamentos, visto que não geraram efeito, o médico poderia, de forma compassiva, prescrever. Algo que eu acho um absurdo, porque a prescrição de cannabis não deveria estar condicionada a um tratamento de última linha, e sim a escolha da pessoa. Se a pessoa quer fazer um tratamento com cannabis, porque ela acredita e ela estudou, e ela está vendo que aquela planta tem benefícios, as quais ela acredita, e ela sabe que os efeitos colaterais são menores do que os dos remédios alopáticos, qual é o problema dessa pessoa optar, então, por um tratamento menos danoso à sua saúde e, dessa forma, iniciar um tratamento com a cannabis medicinal, né? Então, assim... Exatamente. O que eu vejo muito é os médicos dizendo que a cannabis ela deve ser, na verdade, a primeira alternativa de tratamento, justamente por ter baixa toxicidade e quase nenhum efeito colateral, ou melhor, nenhum efeito colateral nocivo, né? Tem efeitos colaterais que podem fazer parte do tratamento ou não, como dar fome, dar sono, né? E aí é você manejar essa utilização no período mais apropriado, porque quem tem uma atividade laboral, né, durante o dia, se sente sono, usar à noite, né? Mas um paciente que tem um paciente de câncer que tem dificuldade de se alimentar porque não sente fome, né? A cannabis vai propiciar a fome para poder se alimentar. Então é benéfico a fome nesse caso, né? Então, enfim, a cannabis ela deve ser talvez vista, isso alguns médicos, o qual eu já conversei, né, como primeira opção de tratamento, né? E não Eu acho último. que a cannabis tem que ser vista como, primeiro, com uma questão de se o médico está definindo que é uma primeira opção de tratamento, quem tem que definir é o médico, mas também o paciente tem que ser escutado. Porque também existe previsão legal de que o paciente tem que ser respeitado se ele quer ou não quer se submeter a um determinado tratamento. Né? A gente já tem até alguns casos jurídicos famosos, como do testemunhos de Jeová, que vão fazer transfusão de sangue e se negam, né? Mas, pessoal, quem está chegando agora, que eu estou vendo que está movimentando, estamos aqui falando sobre o curso que vai acontecer agora, final de novembro. Tiago, fala aí as datas aí para a gente de Dia novo. 26, 27 e 28 de novembro. Isso aí. A gente está aqui falando sobre o primeiro dia de aula, que eu vou explicar na parte jurídica o que é ser paciente de cannabis medicinal no Brasil, que é esse caminho, para ter conhecimento das formas de acesso, para ter o respaldo jurídico, para evitar qualquer tipo de transtorno, seja com a autoridade policial, seja com a autoridade alfandegária, porque está viajando com seu remédio, o que apresentar, certo? No segundo dia, nós vamos falar sobre o habeas corpus, certo? Eu vou trazer para vocês a minha experiência nesses últimos 4 anos, onde eu tive a oportunidade, né, de já trabalhar em mais de 10 habeas corpus, certo? Desses 10, eu tenho orgulho de dizer que onde todos a gente obteve êxito, por mais que um ou outro tenha tido um pequeno imprevisto no caminho, nós conseguimos dar a volta nas barreiras e conseguir o êxito no final. E eu lhe digo, Tiago, que ver a experiência dessas famílias que estão cultivando cannabis no Brasil de forma autorizada pela justiça tem sido uma grande satisfação. Primeiro, por ver como é algo possível, né, para a pessoa plantar em casa, extrair, fazer seu óleo e ter realmente uma qualidade de vida cultivando uma planta na sua casa. E a alegria que é de ver a substituição dos remédios alopáticos por esses óleos à base de cannabis, né? Os efeitos colaterais dos remédios alopáticos muitas vezes são falta de desejo sexual, ansiedade, depressão, e por conta desses efeitos colaterais, a pessoa tem que às vezes tomar outros 3, 4, 5 remédios para poder equilibrar com os efeitos colaterais do remédio alopático indicado. Enquanto você bem disse que a cannabis tem os efeitos colaterais fome, sono, euforia, né? E aí eu também quero entrar nesse dia do habeas corpus, falar dentro do caminho do paciente, depois de vocês entenderem o que é ser um paciente, entender que o caminho do paciente ele continua, se a pessoa quiser, até o habeas corpus. Basta seguir passo a passo que a gente vai estar falando. É isso que eu ia te perguntar. Mas antes de eu fazer a pergunta, pessoal, no nosso Instagram, lá na nossa bio, tem um link da nossa Flowbase com o link para as informações do curso, né? E lá você vai poder baixar também um guia orientativo de tudo que vai acontecer nesse curso, os detalhamentos de valores, os dias, os horários, o conteúdo. Dá uma chegada lá, o material tá bem legal, viu? Bom, entrando nessa questão dos aspectos legais, Karel,
Eu te pergunto, é possível cultivar cannabis para fins medicinais no Brasil? Então, atualmente no Brasil, não só é possível, como é uma realidade para mais de 200 famílias em todo o Brasil. Né? O primeiro paciente adulto, a primeiro paciente com que teve autorização foi a filha do Norberto Fischer, né, que foi uma garotinha que ela teve autorização, ela foi a primeira paciente criança com autorização para o cultivo caseiro. Anne Fischer. Né? Isso. E na sequência eu tenho a satisfação de conhecer meu amigo, que eu quero deixar registrado um abraço para o Rodrigo Bardon, que é o cearense, primeiro adulto com autorização judicial do Brasil, né, primeiro habeas corpus do Ceará e primeiro habeas corpus do Brasil de um adulto para poder cultivar cannabis em casa, a quem eu pude acompanhar também um pouco da luta, dos preconceitos que ele enfrentou, por ser um dos primeiros, quando saiu na mídia, os comentários dos jornalistas, os comentários dos vizinhos, mas porém ele entendeu que aquilo era a causa da vida dele, ele milita com isso muito, muito fortemente, tanto é que hoje tenho a satisfação de dizer que nós passamos, eu digo nós, porque eu estava aqui telepresencialmente em espírito, mas o Rodrigo Bardon e o Zé Thiago passaram hoje nos gabinetes de diversos vereadores de Fortaleza e conseguiram colher assinaturas para um PL municipal que cria o dia da conscientização dos usos medicinais da cannabis em Fortaleza. Uma proposta que estamos levando para mais 9 municípios do Ceará e que vai ser também um pouco do tema do nosso terceiro dia, quando formos abordar a questão do associativismo canábico, onde eu vou trazer para vocês a minha experiência com a Abracan, a primeira associação do Ceará com o CNPJ, minha experiência com a Florar, que já é uma associação que nós fizemos com outras finalidades, com outros objetivos, as experiências com outras associações que eu tive também a satisfação de me conviver, inclusive junto do Thiago na UDEC, né? Agora também com outras associações de uma tribo Bajajara no Maranhão, que a gente já faz há um tempo tentando formar ela. E nesse último dia, vamos falar de modelo de estatuto, vamos falar de objetivos, vamos falar um pouco das experiências para que vocês não incorram nos mesmos obstáculos e mesmos desafios que eu tive que encontrar no caminho, porque afinal de contas, eu já digo logo que o teto de uma associação não regulamentada é de vidro, é algo muito frágil, sabe? Não é brincadeira, chega às vezes a dar estresse, tem as questões do financiamento da associação que são complicadas. Então, vou trazer minha experiência pessoal nisso tudo e, no final do terceiro dia, trazer um pouco das tendências legislativas do Brasil. Pois, pessoalmente, sou envolvido, como já disse, em municipais, visando criar o dia municipalização dos usos medicinais da cannabis. Não sou muito favorável desses projetos de lei que incluem CBD no SUS, por conta de serem projetos que eu acredito que favorecem mais a indústria farmacêutica do que o paciente em si. Né? Na minha opinião, eu sou a favor que seja fornecido pelo SUS, não apenas o industrial, mas também por meio de farmácias vivas, por meio de convênios com associações, que seja um fornecimento que realmente baixe o custo do tratamento e não onere o Estado de uma forma ainda maior do que essa atual guerra às drogas, né? Porque a guerra às drogas não vai terminar com a legalização do medicinal. A guerra às drogas ela ainda vai continuar por enquanto a gente ainda tiver essa visão do que as drogas são na nossa sociedade. Essa visão da droga ser um problema de saúde pública. Né? Na minha opinião, dizendo um pouco aqui sobre o que eu acredito, é que droga é primeiramente um problema de educação. As pessoas, elas não sabem o que são essas drogas. Eu digo drogas lícitas, drogas ilícitas, drogas prescritas, drogas proscritas. Então, eu entendo que no primeiro momento a sociedade ela tem que ser educada para saber o que são essas substâncias, saber o que cada coisa faz, saber como usar, como não usar. E no dia que ela quiser utilizar uma substância, seja para um fim medicinal, terapêutico, recreativo, eu entendo que o papel do Estado é fornecer aquela substância com qualidade, cobrando imposto, garantindo o que tem ali dentro, se é um óleo com CBD, óleo com CBD, óleo com THC, óleo com THC. E, lógico, nos casos de abuso, porque nós vemos atualmente até abuso de álcool, abuso de café, por que não também pode ter abuso de maconha, abuso de outras drogas?
sabe? Não vou ser pode dizer que que não existe, porque existe a situação de abuso. Então, nesses casos de abuso, eu entendo que deve ser tratado como uma situação de saúde pública, mas financiado pelo próprio dinheiro dos impostos pela venda desses produtos. Quando eu falo produtos, é porque nós estamos falando de remédios à base de maconha, nós estamos falando de produtos terapêuticos, nós estamos falando de produtos de beleza que poderiam estar sendo feitos, estamos falando de produtos recreativos, estamos falando de produtos industriais. Então, estamos falando de uma gama de produtos que poderiam estar sendo feitos com essa planta e nós não conseguimos nem imaginar o limite desses usos dessa planta. Então, o objetivo desse terceiro dia é falar sobre essas possibilidades do futuro, sobre a associação, sobre as leis, e se der tempo de brinde, ainda vamos entrar um pouquinho também nessas profissões da cannabis, sobre esse mercado que está surgindo, que é um mercado incipiente, mas que hoje em dia já é um mercado multibilionário nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai não chega a ser multibilionário, mas também está movimentando na faixa dos milhões. A Colômbia já é o terceiro ou quarto maior exportador de cannabis do mundo, sabe? Salvo engano, o primeiro é tipo Israel ou é a Suíça, sabe? São esses, Israel, Suíça e Colômbia, são os maiores. Mandar aí um abraço pro Roberto, então é sempre um prazer estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Essa é a causa que eu considero a causa da minha vida, sabe? Poder mudar essa realidade da forma que a cannabis é vista pela sociedade atualmente. Primeiramente, como uma planta com diversos usos medicinais e terapêuticos, e no futuro próximo, eu tomara, também como uma planta que tem usos industriais, que tem usos comerciais e também recreativos. E se for regulamentado pelo Estado, poderia estar gerando imposto para financiar a saúde, para financiar a educação e poder prever, então, esses casos de abuso, né? Então, assim, ó, o objetivo desse curso é levar muita informação para vocês, é passar links para que vocês continuem estudando, é estar à disposição durante um certo tempo para dúvidas e fazer com que vocês entendam que cultivar cannabis no Brasil já é uma realidade, não é de hoje. Desde 1500, a primeira empresa brasileira, chamada Santa Cruz, já era uma empresa de cultivo de cannabis. Então, a cannabis sempre esteve presente aqui no Brasil. Essa proibição recente, de 60 anos para cá, foi o que tem atrapalhado o desenvolvimento de pesquisa e de desenvolvimento de produtos. E algo muito recente, sabe? Ainda assim, na época do Império, já existia uma lei contra a vagabundagem, mas não existia essa lei contra a maconha. Até houveram alguns jornais publicando notícias preconceituosas, que também é importante a gente entender esse lado da proibição, o lado do preconceito, entendeu? Porque o preconceito, ele é algo que ele é estrutural no nosso país. Principalmente com os povos negros, periféricos, né? Os menos favorecidos. A gente sabe que essa política da proibição ela é uma política racista, com o objetivo de controlar e prender aqueles que querem manter na subalternização, né? O qual os poderosos querem manter na subalternização. Mas, Karel, ainda voltando um pouco para esses aspectos legais, eu queria que você falasse um pouco do que é um habeas corpus, como funciona um processo de habeas corpus, uma coisa bem sintética, para que as pessoas entendam o que é e como fazer para obtê-lo. Bom, o habeas corpus, ele é um instrumento jurídico previsto na Constituição que prevê resguardar os certos cidadãos de abusos e arbitrariedades do Estado, certo? Um instrumento, um remédio constitucional que tem seus primórdios na Carta Magna inglesa, em mais ou menos 1300, sabe, onde já teve esse primeiro resquício do habeas corpus, o Bill of Rights, e que atualmente aqui no Brasil ele pode ser impetrado inclusive pela própria pessoa que se encontrar numa situação
de prisão arbitrária, né? Até tem aquela lenda que você pode pegar um guardanapo e escrever um habeas corpus e mandar para o juiz, né? Mas também existe uma forma que é o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo é essa mesma ferramenta constitucional sendo utilizada de uma forma preventiva, ou seja, antes da prisão ser efetuada, certo? Onde a pessoa entende que está cometendo algo que não é crime, como, por exemplo, cultivar cannabis para fins medicinais, e ela vai procurar o Estado para dizer, Estado, estou fazendo isso e não estou cometendo nenhum crime, pois estou exercendo meu direito constitucional do acesso à saúde. Então ele judicializa a questão através de um habeas corpus preventivo, para que o juiz possa dizer se aquela pessoa tem esse direito ou não. Porque é interessante dizer aqui que a questão do cultivo da cannabis, né, é uma grande zona cinzenta do direito. Porque na lei de tráfico fala que é proibido cultivar. Porém, na própria lei de tráfico tem ali a exceção do uso ritualístico religioso, do uso medicinal e do cultivo para pesquisa. Sendo que esses cultivos, pelo menos o de pesquisa e o medicinal, precisariam de uma regulamentação. A regulamentação essa que nunca veio. E que até se tem uma discussão se seria uma responsabilidade da Anvisa ou se seria uma responsabilidade da Embrapa. Né? Da Embrapa não, perdão, do Ministério da Agronomia, né? Por conta de se tratar de um cultivo de um vegetal. Então, se tem essa discussão sobre de quem seria a competência, mas o fato é que nenhum dos dois fez, nenhum dos dois regulamentou esse cultivo, e por conta dessa falta de regulamentação, por conta dessa exposição que as pessoas estão tendo, é que existe esse fenômeno de judicialização das demandas para obter essa autorização de cultivo. Porque se me perguntar assim, eu já posso plantar maconha no Brasil? Olha, todo mundo pode. Mas você tem que entender que você está incorrendo num crime, num possível crime. Porque tem essa também. Se você está plantando 2, 3 plantinhas na sua casa para fazer seu remédio, mas você não tem ainda o habeas corpus, existe a possibilidade desse cultivo ser enquadrado enquanto usuário. E se você já tiver essa documentação do medicinal, ainda mais é um uso para fins medicinais. Então, ou seja, a pessoa já pode? Pode. A questão é que esse cultivo é cheio de riscos. E se a pessoa estiver disposta a aceitar os riscos, entendeu? Eu recomendo que ela faça de uma forma de que ela reduza ao máximo as possibilidades de surpresas desagradáveis, com redução de danos. E como faço isso? Aceitando o caminho do paciente, tendo sua documentação de paciente em casa, em dia, tendo uma conversa com o advogado, tendo um contrato com o advogado, tendo pesquisas, tendo todo o material que se a autoridade coatora, a polícia, chegar na sua casa, você fala assim, doutor, senta um pouquinho aí que eu vou só botar uma aguinha no cafezinho no fogo e vou te explicar o que está acontecendo aqui. Você vai pedir para ele sentar, vai mostrar para ele seu quadro clínico prévio, vai mostrar para ele suas pesquisas, vai mostrar para ele sua receita médica, seu acompanhamento com o médico, né, que eu acho tão importante quanto a receita, o acompanhamento com um profissional habilitado, para você poder estar também contribuindo com a formação de pesquisas clínicas no Brasil. Esses profissionais médicos canábicos, muitos deles tentam sim fazer pesquisa de caso, relatos de caso, para gerar pesquisa clínica. Então, é essencial que as pessoas se vejam quanto paciente e que procurem isso, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é isso. No Brasil, salvo engano, quando começou esses pedidos de importação na Anvisa, no primeiro ano foram 2.000, no segundo ano 4.000. Hoje, que já fazem mais ou menos 6 anos, salvo engano, está na faixa de 18 a 20 mil pedidos de importação. Se um dia nós chegarmos a 6 milhões de pedidos de importação, se um dia nós entendemos também a importância de judicializar as demandas, e aí eu quero dizer, não apenas como habeas corpus. O habeas corpus é uma das formas de judicializar. A pessoa também pode, por exemplo, eu não consigo plantar, é muito difícil, eu não tenho espaço, sai caro. A pessoa pode pegar a sua receita médica e pedir que o Estado forneça pelo SUS. Nós já temos alguns casos dessas decisões no Ceará que o custo do paciente para o Estado é altíssimo. Chega a 90 mil reais por ano, cada paciente, para poder importar o produto necessário. Então, é uma forma do Estado entender que a omissão dele tem um custo, tem um preço. E aquela história,
A pessoa hoje em dia só aprende por amor ou pelo bolso. Então, ou o Estado vai aprender por conta do amor aos seus cidadãos, ou o Estado vai aprender pelo bolso. Então, é por isso que é importante judicializar. Se eu já tenho um tratamento de cannabis, se eu não consigo ter porque é caro, não consigo ter acesso, judicializa. Procura a defensoria pública, procura um advogado e entra com a demanda para que o Estado forneça o medicamento. Outra forma de judicialização possível é através do plano de saúde. Se eu tenho plano de saúde, se eu tenho receita de um medicamento, se é dever do plano de saúde fornecer meu tratamento, eu vou judicializar para que o plano de saúde pague meu tratamento daquele produto importado ou fornecido na farmácia. E se a pessoa tiver coragem também e disposição, pode até mesmo pedir que o plano de saúde ou o Estado banquem o tratamento do óleo da associação. Seria uma espécie de uma aventura, certo? Jurídica, mas é algo possível. Então, assim, eu quero dizer para vocês que a gente tem muito conteúdo para falar, não é por nada não. Eu já estou aí há pelo menos 4 anos nessa linha de frente, sabendo o que é ter o teto de vidro enquanto associação, acompanhando as angústias dos pacientes no habeas corpus, sabe? Às vezes é uma alegria muito grande, às vezes já eu tive um habeas corpus que saiu em 16 horas. Impetramos, 16 horas depois, puf, decisão. Tiveram outros que demorou 3 meses para o juiz dar a decisão. E aí o paciente fica naquela situação, né? De angústia. Principalmente no caso, o cliente, ele tinha pânico e ansiedade. Ou seja, uma combinação perfeita para esperar uma sentença, uma liminar no habeas corpus, né? Então, assim, o intuito é compartilhar informação, é semear essa informação, para que a gente possa cultivar esse conhecimento e, quem sabe, mudar essa associação, essa situação no Brasil, certo? Karel, eu queria fazer uma pergunta a respeito dessa questão do processo associativista, né? Da mesma forma que é importante o paciente ter consciência da sua condição, né, dos riscos envolvidos, quando ele se predispõe a fazer um cultivo sem uma prévia autorização judicial, eu queria saber de você qual a importância do paciente estar ligado a uma associação, né, estar associado a uma associação de cannabis medicinal, né? Qual o respaldo que uma associação pode dar para esse paciente, né? É mais um argumento para apresentar às autoridades se for surpreendido numa situação? Entenda, ó. O que é que eu preciso para ser paciente de cannabis medicinal no Brasil? Receita médica por profissional regularmente habilitado no Conselho Regional de Medicina. Ponto. E aí iniciar meu tratamento. Aí a questão é, se eu vou pegar essa receita e comprar na farmácia, não preciso mais nada. Se eu vou importar, tenho que ter o pedido de importação. Se eu vou na associação, a receita tem que estar nos moldes da associação pede. Se eu vou entrar com habeas corpus, eu tenho que entender que não basta a minha receita médica. Eu tenho que ter receita, tenho que ter acompanhamento. E aí, eu respondendo a tua pergunta, as pessoas, o que eu gosto de dizer, existe o mínimo necessário e existe o máximo possível. Se a pessoa tem o mínimo necessário, ela tem aquilo. Se ela tem o máximo, o que é o máximo? Eu tenho acompanhamento médico, eu tenho acompanhamento terapêutico por outros profissionais, eu demonstro aquele quadro clínico antigo, eu demonstro minhas tentativas de tratamento, eu me associo a uma associação para demonstrar que eu estou fazendo cursos, sabe? Um dos principais motivos de se associar a uma associação, na minha opinião, é a possibilidade de ter acesso a cursos, ter acesso à informação. Eu, particularmente, gosto muito tenho gostado muito dos cursos da Sou Cannabis, que eu tenho acompanhado, os que estão rolando. Eu gosto muito também da plataforma de dados da SBEC. A SBEC é uma associação voltada para Sociedade Brasileira dos Estudos Canábicos. Eles têm um banco de dados muito grande, dividido por enfermidade, sabe? Então, é bem bacana você se associar para ter um certificado de associado. Isso, com certeza, demonstra sua intenção de ter acesso aos tratamentos com cannabis medicinal. Isso demonstra que isso é o que a gente chama no direito de demonstrar a boa-fé. Isso demonstra a boa-fé, a intenção da pessoa de ter o seu tratamento de uma forma acessível. Né? Porque também tem isso. O que eu gosto e aprecio nas associações é que uma associação séria mesmo, que não tem uma atitude de empresa, o objetivo dela é diminuir o custo dos acessos ao tratamento. Né? É poder permitir que um óleo seja feito por outros métodos que diminuam o custo, né? Fazer parceria com o SUS,
Então, eu realmente eu sou muito fã da via associativista, e eu acho que é importante as pessoas se associarem, primeiro de tudo, para fortalecer esse movimento das associações, porque uma associação é feita por pessoas, então precisa ter número. No segundo momento, para demonstrar que está buscando aquilo, para poder adquirir o seu óleo, porque tem que entender, algumas associações comercializam óleo, outras são mais focadas na informação. A Florar, por exemplo, nós estamos muito focados na informação, em fazer esse ativismo junto à Assembleia do Estado e à Câmara dos Vereadores de diversos municípios para emplacarmos legislações sobre o tema. E também estamos muito focados em desenvolver parcerias com empresas que estão importando seus produtos e que possam dar benefícios aos nossos associados. Nós agora temos uma parceria com a empresa chamada Amaia, que está dando 25% de desconto nos seus produtos para quem é associado da Florar. E eles estão com a política de que a pessoa comprando um certo número de frascos tem frete grátis, por exemplo. Então, está num valor competitivo comparado com outros produtos. É um produto importado que tem toda uma certificação, é feito de um determinado método, entrega o que promete, porque nós já testamos também. Outro braço da Florar é esse da testagem dos produtos. Né? A gente estamos aí buscando uma parceria com o laboratório do UFC. Nós adquirimos uns testes de uma empresa chamada AlphaCat para podermos testar as amostras dos nossos associados e também da Maia, para poder conferir se ela entrega o que promete. E entregou mesmo, que é 3 produtos. 500 miligramas de CBD por ml, outro 1.500 miligramas de CBD por ml e outro de 1.000 miligramas de CBD por ml. É um produto broad spectrum, ou seja, que tem todos os canabinoides, sendo que o THC até 0,3% ou 0,2%, certo? Que é o nível limite seguro que garante que não tem psicoatividade naquele óleo, certo? E aí, aquela história, mas o óleo bom é o full spectrum com todos. Esse óleo, ele é broad spectrum, ele tem todos os canabinoides, né? No sentido de que a questão é que o THC está no nível mínimo, mas ele também tem, então isso também permite que haja um efeito entourage. O full spectrum, a diferença é que o nível de THC está acima de 0,2%, 0,3%. Às vezes chega a 6%, 10%, 20%, a depender da prescrição médica, né? Agora, a dificuldade é como é que a pessoa vai encontrar esse produto. Porque não são todas as associações que vendem produto a 10%, por exemplo. Se a própria Abrace, salvo engano, acredito que não tem esse produto de 10%, salvo engano. Né? Então, é aí que começa a entrar as dificuldades. Porque também os médicos ainda estão engateando, iniciando aí nesse caminho. Né? Ainda é tudo muito novo. Né? Mas eu vejo muitos profissionais muito dedicados. Carolina Rossetti, Pedro Pierro, própria Lina aqui também na Bahia, que está aprendendo cada vez mais, dando um curso. Tem muita gente que está se dedicando bastante a estudar essa medicina canabinoide, que é o que estão dizendo que é a medicina do futuro. Uma medicina personalizada, onde, quem sabe um dia nós vamos analisar o nosso DNA para saber quais canabinoides são mais efetivos, quais canabinoides, de repente, eu posso ter uma alergia, e saber, de repente, que para o meu DNA pode ter uma determinada cepa dentro do banco de mais de 1.500 cepas que existem, que aquela cepa é muito benéfica para mim. Então, eu vou buscar um tratamento com aquela cepa. Porque, particularmente, eu também acredito que os tratamentos com cannabis não são apenas porque a pessoa está doente. Eu vejo que a cannabis também é, como a doutora Paula Dalla Estela diz, um dos pilares para uma vida saudável. Ela fala em 8 pilares. Depois, quem tiver curioso, pode procurar no Instagram dela, Paula Dalla Estela, onde esses 8 pilares, alimentação, vida saudável, hábitos, espiritualidade, etc, etc, etc. E a cannabis é um desses pilares. Mas ela é um dos pilares, não é o único pilar. Então, eu realmente vejo que a cannabis poderia estar sendo prescrita, ou como é nos Estados Unidos, tendo acesso numa loja de suplementos alimentares, sabe? Tendo a informação, sabendo que aquilo lá faz aquilo comigo. Eu quero tomar esse óleo para aumentar a minha imunidade, quero tomar esse óleo para dormir bem, quero tomar esse óleo para diminuir minha ansiedade. Entende? É como medicina preventiva, né? Na verdade. E não como corretiva.
Não para sanar uma Isso, doença, mas também para evitar ficar doente, como uma boa alimentação, hábitos saudáveis, né? A cannabis, ela sozinha, ela não vai agir, não vai ter o mesmo efeito com um conjunto de hábitos saudáveis e de formas positivas de viver, né? Então, pessoal, só reforçando, nós estamos com o curso de autocultivo para fins medicinais. Professor de cultivo é o Pedro Nicoletti, também conhecido como Nico Malazarte, um cara com vasta experiência no ramo de cultivo, de extração, mais de 10 anos. Hoje ele está no México, ele é um dos fundadores da associação Canativa no México. O segundo professor com a parte de aspectos legais é nosso querido convidado de hoje, Karel Guerra. As aulas começam no dia 26, terminam no dia 28, então, portanto, 26, 27 e 28 de novembro. O valor é super acessível e com bastante informação para esclarecer dúvida e você sair desse curso já podendo produzir o seu próprio remédio, tá? Karel? e produzir seu remédio com segurança, que é o mais importante, né? Com Exatamente. segurança, com informação, e entendendo também que plantar maconha não é brincadeira, sabe, gente? Vocês vão ver na aula do Nico, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em Fortaleza, no evento que nós fizemos pela Abracano, Dragão do Mar. Foi massa, ele é um cara que tem muito conhecimento, muito conteúdo, uma vivência prática no cultivo da cannabis, sem palavras, sabe? Sem igual aqui no Brasil. É um cara que Cultivo e está se lançando, extração. já está nisso mesmo, no cultivo, no México, na Colômbia. Então é uma pessoa que vai passar muita informação, como fazer isso com segurança. Ele está num país legalizado, então ele vai poder mostrar a planta, ele vai poder mostrar Os processos. como os diferentes estágios, os processos. Então, assim, ele vai estar na parte prática. E eu vou estar dando a parte do respaldo jurídico para que vocês façam as coisas com segurança. Primeiro de tudo, entendendo o que é ser paciente, o que eu preciso para ser paciente de cannabis medicinal no Brasil. Segundo, o que é esse tal desse habeas corpus ou salvo-conduto de cultivo caseiro em casa? Como ter acesso? Ó, o Nico entrando aí, ó. Acabei de falar bem de ti, viu? É nóis. Salve, Então, Nico. assim, o pessoal entender essa forma segura de ter acesso ao cultivo doméstico para fins única e exclusivamente medicinais, né? E por último, e não menos importante, falar sobre o associativismo canábico, falar sobre como é ter uma associação, falar, entender os desafios, as formas de se regularizar, o que é que tem que ter no estatuto, né? E também nesse último dia, também falar sobre as tendências legislativas, falar sobre como a gente pode atuar na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, sabe? Que eu já adianto que é com a informação na ponta da língua. Se você participar desse curso, prestar e anotar, pesquisar e entender que eu e o Nico vamos estar basicamente mastigando a informação que está por aí, botando na boca de vocês para vocês engolirem mais fácil, ali é só um primeiro da fada, depois vocês vão ter que ir atrás. É um universo que a gente está falando, sabe? Eu gosto de comparar a cannabis medicinal à ponta do iceberg, uma ponta, sendo que embaixo da água tem todo um negócio embaixo da água que a gente nem consegue saber direito o tamanho. E isso são os outros, perdão, a ponta do iceberg é o uso recreativo que a gente vê na guerra às drogas, a gente vê no judiciário. E embaixo do iceberg, que aquilo que a gente não vê direito, que a gente não sabe, é que estão esses outros usos. Medicinal, industrial, cosmético, terapêutico, recreativo, regulamentado e legalizado, não esse recreativo que a gente vê aí, que mata e vitima tantas pessoas nas comunidades, na sua maioria jovens negros de baixa renda, né? Que isso é, inclusive, das minhas maiores críticas à cannabis medicinal. É algo extremamente elitista. Eu conheço pouquíssimos pacientes de cannabis que são negros. Conheço menos ainda pacientes de cannabis que estão nas periferias, nas comunidades, nas favelas. O que é um absurdo, porque são exatamente as pessoas que mais precisam. Então, tomara que essa informação chegue. E para a gente encerrar, Thiago, eu vou falar aqui essa minha nova provocação, para deixar aí atrás da orelha da galera, que é uma provocação baseada
nas minhas experiências, nos meus estudos, no neoconstitucionalismo latino-americano, né, que é essa tendência que se iniciou na Bolívia de se dar direitos à natureza, né? Na Bolívia, a Pachamama é um sujeito de direitos, né? A Pachamama tem que ser protegida, a mãe natureza. No Peru, tivemos um rio que foi declarado sujeito de direitos, então, por conta disso, não pode ser poluído, não pode ser agredido, né? E agora eu tenho feito a programação que eu vejo a necessidade da planta da maconha, da planta da cannabis, do cânhamo, ser visto como um sujeito de direitos também, porque é uma planta, ela vem da natureza, ela pode ser um sujeito de direitos, principalmente porque a sociedade tem cometido crimes contra essa planta. A sociedade tem difamado, a sociedade tem caluniado, a sociedade tem imputado crimes a essa planta, no que diz que é a porta de entrada nas drogas, no que diz que é uma droga que mata, sabe? Hoje mesmo eu vi o Renato Filev na audiência pública do Juazeiro do Norte, sobre o PL que estamos promovendo por lá, dizer que os testes que diziam que maconha mata foram feitos com cano de escape de um carro com a máscara no macaco. Então essa coisa que maconha queima neurônio é porque foi feito um teste dessa forma. Então eu gosto de brincar que já era o avô da fake news. Porque isso é um experimento da década de 60. Então já daquela época já tinha fake news. Só não tinha esse nome. Como não queimar neurônio, então, né? Entendeu? Então, assim, pelo contrário, a gente já está vendo aí a ciência dizendo que ela é neuroregenerativa, né? Neuroregeneradora. Exatamente. Então, assim, eu não sou cientista, eu não sou médico, mas eu estudo, eu tenho acompanhado, eu faço meu dever de casa, sabe? E é isso que eu quero dizer para todo mundo que está assistindo. Estude, faça seu dever de casa, faça seus cursos, vá atrás da informação, tire suas dúvidas das associações. E qualquer coisa, estamos juntos aí nessa luta, entendendo que a luta do medicinal é uma primeira luta e que a gente vai vencer essa luta e depois tem outras lutas pela frente. Mas uma de cada vez. Então, pessoal, é isso aí. Nossa live de hoje está se encerrando por aqui. E como eu não poderia deixar de falar, nosso curso de cultivo está programado para o dia 26, 27 e 28 de novembro. Com Pedro Nicoletti, mais conhecido como Nico Malazarte, onde ele vai falar sobre cultivo e extração, uso terapêutico consciente da cannabis, autocultivo efetivo para autoabastecimento, extração e preparação de produto final dosificado. Nosso segundo mestre, Karel Guerra, vai falar sobre os aspectos jurídicos sobre o acesso aos tratamentos com derivados de cannabis no Brasil, o que é ser paciente de cannabis, aspectos legais sobre o cultivo de cannabis para fins medicinais e habeas corpus, e como trabalhar em associações de pacientes para facilitar o acesso aos tratamentos. Karel, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez com a contribuição com informações interessantes, pertinentes, esclarecedoras. A Sou Cannabis agradece a parceria com o Karel Guerra e a Florar, e vamos para frente. Vamos em frente que a luta continua e não pode parar. Vamos para frente, porque como a gente diz, né, Thiago? A vida não pode esperar e seja pelo amor, seja pela dor, as pessoas vão entender os usos medicinais dessa planta. Exatamente. E, enquanto isso, vamos fazendo nosso dever de casa, vamos buscando informação e vai sempre um prazer falar sobre isso. Qualquer hora, qualquer momento, é um prazer. É a causa da minha vida. E quem quiser e puder chegar junto nesse curso, muito bem-vindo. Forte abraço, Thiago. Valeu, Sou Cannabis. Valeu, pessoal que está assistindo. Forte abraço. Valeu, Jéssica. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Acesse lá na nossa bio do Instagram, da @_Sou Cannabis, nosso link da Flowpage. Lá tem o guia para o curso, todas as informações pertinentes que pode esclarecer sua dúvida e motivar você a fazer o curso com a gente. Chega mais. Um abraço, galera. Até mais. Uma boa noite. Bom, vai ter um sorteio, né? Ouvi falar que vai ter um sorteio de vaga aí. Joga essa manchete aí pra galera. Já vamos lançar um giveaway aí nas redes da Sou Cannabis, em parceria com a Florar e talvez a Canativa, onde vamos sortear uma bolsa para aqueles que compartilharem, uma bolsa integral do curso, para aqueles que compartilharem, seguir a página e dar aquele passo a passo lá da instrução do giveaway. Viu, galera? Tô esperando vocês. Um abraço. Boa noite. Valeu, um abração. Boa noite, pessoal.